Salve, salve, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Eduardo Juppe, professor de matemática. Estou aqui para falar para você um pouco sobre progressões geométricas, ok? Progressões geométricas, provavelmente você já deve saber o que é uma progressão aritmética, né? Só tem que tomar cuidado para não confundir essas duas. Mas para quem já sabe a progressão aritmética, é extremamente tranquilo, porque o raciocínio aqui é muito parecido, é bem semelhante como a gente procede com essa parte da matemática aqui, essa parte de dentro da sequência. Progressão geométrica, nós teremos uma sequência de números aqui, uma sequência numérica, com o primeiro termo, segundo termo, terceiro e assim por diante, até um n termo qualquer, não necessariamente sendo finita, ela pode ser infinita também. Aqui, a princípio, eu coloquei uma sequência finita. A diferença é que lá em progressão aritmética, a gente tinha uma constante, que a gente chama de razão, que a gente adicionava, ou a gente adiciona a cada termo. Né? Tem um A1, eu adiciono essa constante, encontro o A2, adiciono ela, encontro o A3, e assim por diante. Aqui em progressão geométrica, ela também existe uma razão, que agora a gente vai chamar de Q, certo? Só que essa razão, a gente vai multiplicar ela termo a termo. Então aqui eu vou multiplicar por Q, vou multiplicar por Q, vou multiplicar por Q, e assim por diante. Ou seja, eu tenho o A1. A partir do segundo termo, desde que ele não seja zero, não pode ser termos nulos essa progressão geométrica. A partir desse primeiro termo, eu multiplico pela minha constante e encontro o A2. Multiplico pela minha constante e encontro o A3. E assim por diante. Ou seja, o meu A2, ele é o A1 vezes a minha razão. O meu A3, ele é o termo anterior vezes a razão. O A4 é o A3 vezes a razão. Ok? E assim vai até onde a gente quiser. Um termo qualquer, um AN mais 1, ele é o termo anterior, que é o AN, vezes a razão. Lembrando que em sequências, PA e PG, o nosso N, que é a nossa quantidade de termos, tem que ser um número natural, diferente de zero, e essa razão aqui tem que ser um número real. Ok? Guardem essas informaçõezinhas aqui, que já nós vamos utilizá-las para calcular o nosso termo geral, beleza? Então, muita atenção aqui, que daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Mas, focando a princípio um pouquinho sobre a razão, né, que é a principal diferença entre PA e PG, nós temos aqui dois exemplos de como encontrar a razão. Repare que nós temos 4, 8, 16, 32, 64. É uma PG? Sim, isso aqui é uma PG. Como que eu sei que isso aqui é uma PG? Pô, 8 é o dobro do 4. 16 é dobro de 8. 32 é dobro de 16. Se é dobro, significa que eu estou multiplicando por 2. Então daqui para cá eu multipliquei por 2, multipliquei por 2, multipliquei por 2 e assim por diante. Ok? Assim, se a gente conhece pelo menos dois termos consecutivos de uma PG, para saber quem é a razão, basta fazer o quê? Fazer o 8 dividido por 4, que é a mesma coisa que eu fazer 16 por 8, que é a mesma coisa que 32 por 16, que é a mesma coisa que 64 por 32, e assim vai para quantos termos você quiser. Basta pegar o termo consequente, o termo posterior, dividir pelo termo anterior, que você encontra o valor da sua razão. Todas essas razões aqui são iguais a 2, ok? Nesse segundo exemplo, 6 menos 18, 54, menos 162, é uma PG? Sim, isso aqui também é uma PG. Como que eu sei? Menos 18 dividido por 6 é igual a 50 por 6, e não por quê, desculpa. Dividido por 6 é igual a 54 dividido por menos 18, que é igual a menos 162 dividido por 54, que tudo isso aqui é igual a menos 3, que é a razão dessa nossa sequência aqui. Beleza? Feito isso, para a gente poder formalizar como encontra uma razão, basta a gente lembrar então que é o A2 dividido pelo A1, ou então é a mesma coisa que a gente escrever o A3 pelo A2, que é a mesma coisa que o A4 pelo A3, e assim vai até
a n mais 1 qualquer aí, dividido pelo teu termo anterior, a n. Ok? Então é dessa maneira que a gente encontra aí a nossa razão da sequência geométrica. Beleza? Feito isso, classificação da PG. Nós temos aqui já um modelinho aqui, colocando as nossas condições e um exemplo para cada de como isso aqui acontece. Perceba aqui, ó, uma PG ela pode ser crescente, decrescente, constante ou alternada. Esse alternada, alguns livros, algumas pessoas também utilizam a palavra oscilante. Eu não gosto muito, acho difícil falar oscilante e escrever. Eu prefiro alternada, mas se aparecer isso é a mesma coisa. Beleza? Então, alternada ou oscilante. Então, essa PG, agora tem que tomar muito cuidado aqui, porque diferente de PA, PA é muito simples essa classificação, é muito óbvio até. Agora aqui já em PG dá uma bagunçada aqui na cabeça nossa. A PG ela é crescente se nós temos duas condições para que ela seja crescente. A1 maior que 0 e a razão maior que 1. Temos aqui, ó, 2, 6, 18, 54. Posso até, se quiser continuar isso aqui, não tem importância. 2, 6, 18, 54. O meu A1 é maior que 0? Sim. O meu A1, nesse caso aqui, vale 2. 2 é um valor maior que 0. Beleza. E a minha razão, quem que é a minha razão nesse caso? De 2 para 6, eu multipliquei por 3. 6 para 18, multipliquei por 3. Então, minha razão é 3. Então, eu tenho A1 maior que 0 e minha razão que também é maior que 1. Também não, porque a razão é maior que 1. Satisfeitas as condições, é uma PG crescente, ok? A segunda condição para que ela seja crescente, A1 menor que 0 e a razão entre 0 e 1. Pô, mas que estranho esse negócio, né? Porque o cara é negativo. A razão entre 0 e 1 é um número fracionário. Como que isso aqui é crescente? Sim, isso aqui é possível. Olha aqui, ó. O A1 é negativo, menos 40. A nossa razão de 40 para menos 20, eu multipliquei por quem? Multipliquei por meio, que é a metade. Depois do 20 para 10, multipliquei por meio. Chega aqui. Então, a nossa razão é meio, ok? Temos aqui, então, ó, mesmo sendo um valor negativo o nosso A1, e a nossa razão sendo um valor fracionário, entre 0 e 1, ainda assim, ela é uma PG crescente. Uma outra maneira que a gente tem, que ajuda a verificar isso aqui, o crescimento ou decrescimento da sequência, é o seguinte. Imagina que você tenha esses valores numa reta numérica. Vamos usar como parâmetro aqui o 0. Vou colocar o zerinho aqui. Quem que é o nosso primeiro termo? Vou usar esse 0 aqui como menos 40. Vou colocar o 0 aqui, ó. Nosso primeiro termo é o A1. Quem que é o segundo termo? O segundo termo é menos 20. O terceiro termo, menos 10. Se a gente tivesse continuado ali, viria o menos 5 e assim por diante. Nessa reta, eu estou caminhando para a direita ou para a esquerda? Estou caminhando para a direita. Se eu estou caminhando para a direita, então ela é uma sequência crescente, ok? Na dúvida, teve dificuldade para identificar isso aqui, coloque esses valores em ordem numa reta e verifica para qual lado que ela está caminhando. E aí, se for para a direita, é crescente, se for para a esquerda, é decrescente, que é o que a gente vai ver aqui agora. Para que essa sequência seja decrescente, novamente nós temos duas condições. Primeira, A1 maior que 0 e a razão entre 0 e 1. Temos aqui, ó, 256, 64, 16. Quem que é o meu A1? O meu A1 aqui está valendo 256. E quem que é a minha razão? A razão aqui está valendo de 256 para 64, eu dividi por quanto? 64 para 16, dividi por quanto? Esses valores é 4, ok? Daqui para cá, dividir por 4, daqui para cá, dividir por 4. Se eu tivesse dividido novamente, teria o 4 aqui, depois o 1, um quarto, e assim por diante. Ou seja, é uma sequência decrescente, beleza? A segunda condição, A1 menor que 0 e Q maior que 1. A1 menor que 0 e Q maior que 1, nós temos aqui, ó, o A1, que é igual a menos 2, valor menor que 0, e a razão de menos 2 para menos 10, eu tive que multiplicar por quem? Tive que multiplicar por 5, né?
Menos 2 vezes 5, a gente chega no menos 10. Menos 10 vezes 5, menos 50. E assim sucessivamente. Então isso aqui ainda é uma sequência decrescente. Fala, mas os valores estão aumentando. Mas cuidado, estão aumentando com os sinais negativos. Na dúvida, mesma coisa. Coloca isso aqui numa reta numérica. Colocar aqui. Agora sim, vou colocar o zero aqui na esquerda. Quem que é o nosso primeiro termo? Nosso primeiro termo é menos 2. Quem que é o A2? O A2 é menos 10. Depois, menos 50. Se a gente multiplicasse por 5, encontraria o menos 250. E assim por diante. Deixa eu apagar fazer um zero menor para não pensar que é 20 aqui. Eu estou caminhando para a esquerda ou para a direita? Eu estou caminhando com a minha sequência para a esquerda. Se ela está caminhando para a esquerda, então ela é uma sequência decrescente, ok? Uma PG decrescente devido aos seus valores. E a mesma coisa aqui na primeira situação. Se a gente for colocar esses valores na nossa reta numérica, a gente também vai verificar que vai estar caminhando para a esquerda. Portanto, ambas são as condições necessárias para que seja uma sequência, uma PG decrescente. Terceira classificação. Aí agora aqui já dá aquela aliviada, já fica mais tranquilo. Para que ela seja constante, qual que é o elemento neutro da multiplicação? O elemento neutro é Q igual a 1. Portanto, se a minha razão for igual a 1, tem o primeiro termo 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E vai ficar nisso para sempre, toda a vida, forever, ok? Não muda. Por isso que chama constante. E alternada? Alternada é toda vez que o meu Q for menor que 0. Por quê? Esse sinalzinho aqui, ó, vai ficar alternando, vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo. Quem que é o meu A1 aqui? O meu A1 pode ser qualquer coisa nessa situação. Aqui eu escolhi o A1 como 2. E quem que é a minha razão? Repara que eu peguei a mesma sequência que lá na primeira. Só mudei o valor da razão. Coloquei a razão como menos 3. Porque aí 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 3, menos com menos, dá mais. E 6 vezes 3, 18. Depois volta negativo, volta positivo, negativo, positivo. E assim por diante. Ok? Então essa é a nossa classificação de PG. Muito cuidado com essas condições, que isso aqui em exercício pode complicar a nossa vida na hora de procurar o gabarito correto aí. Beleza? Eu vou agora falar um pouquinho sobre o termo geral para a gente poder definir e saber como que a gente calcula ele. Ok? Então, continuando, vamos definir aqui quem que é o nosso termo geral da nossa PG para poder aprender a trabalhar com ela, né? Aqui nós temos a sequência A1, A2, A3 até 1AN. Lembrando que eu estou considerando uma sequência finita, mas isso não é obrigatório, ok? Esse termo geral não depende da finitude dessa sequência ou não. Pela nossa definição, a definição é sempre a partir do segundo termo. A partir do segundo termo, é o A1, ou o termo anterior, vezes uma constante que a gente chama de razão. Portanto, o A1 não tem o que fazer, o A1 é o próprio A1. Quem que é o A2? O A2 é o A1 vezes uma razão. Quem que é o A3? O A3 é o A2 vezes a razão. Só que o A2, a gente acabou de definir ele aqui, ó. O A2 é o A1 vezes Q. Então, substitui. Nós vamos ter A1 vezes Q vezes esse Qzinho, que dá A1 vezes Q quadrado. Depois, o A4. O A4 ele é o A3 vezes Q. Mas o A3, a gente acabou de encontrar ele aqui, ó. Então, você pega esse valor, substitui aqui. O A3 vai ser A1 vezes Q quadrado, vezes essa razão, que é Q. Portanto, A1 vezes Q ao cubo é o nosso a quarta. E isso a gente pode ficar brincando, continuando aqui, até onde a gente quiser. Mas o que nos interessa é um termo geral. Então, vamos fazer para o AN. Quem que é o AN? O AN, repara uma coisa, quando eu tenho o A4, eu multiplico o A1 por Q elevado à terceira. Então, 4 para 3. Quando eu tenho o A3, eu faço o Q elevado a 2. Quando eu tenho o 2, eu tenho o Q elevado a 1. Quando eu tenho o A1, eu tenho o Q elevado a 0. Ou seja, sempre uma unidade a menos.
Então, o meu termo geral aqui ele é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa aqui é a fórmula do nosso termo geral da PG. Ok? Feito isso, resolvi agora com vocês um exemplo que nos ajuda aí, principalmente na interpretação, como montar uma sequência, como trabalhar com utilizando as razões e seus termos de uma PG, ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos o seguinte, deixa eu só localizá-lo aqui. Um soldado, um sargento e um tenente têm suas idades em anos dispostas em progressão geométrica. Sendo o soldado o mais novo dos três e o tenente o mais velho, sabemos que o produto dessas idades em anos é 27.000 e que a soma das idades do sargento e do tenente é 75 anos. Julgue a afirmação abaixo, uma questão da CESP. A idade do sargento é superior a 32 anos. Então precisamos saber se isso aí é certo ou errado. Então temos aqui, ó, o soldado, o sargento e o tenente. O enunciado nos diz que o soldado é o mais novo, o tenente é o mais velho. Obviamente só sobra o sargento para ser o carinha do meio aqui. Aí repare que eu chamei, eu fiz a distribuição aqui das variáveis desta maneira. Por quê? Porque ele fala de produto, não fala? Ele fala que o produto das três idades é igual a 27.000. E a gente só tem três termos. Então sempre que a gente tem três termos, centraliza o cara aqui como a sua variável principal. Eu chamei o sargento, falei que a idade dele vale X. Se a idade dele vale X, o tenente é ele vezes uma constante, né? Vezes uma razão que vai dar a sua idade. Eu chamei essa razão de Y. Y aqui é a nossa razão. Temos o A2. A2 vezes a razão dá o A3. E quem que é o A1? O A1, a gente já definiu como que a gente encontra a razão, né? Ele pode ser o A2 dividido por A1, que é a mesma coisa que eu fazer A2 dividido pela razão, a gente chega no nosso A1 aqui, ok? Lembrando lá, ó, a gente tinha que a razão, a gente pode escrever ela como A2 dividido por A1. Se a gente multiplicar cruzado isso aqui, nós temos que o A1 é igual a A2 dividido pela razão, que foi o que eu fiz aqui, ó, o A2 dividido pela razão. Beleza? Só para a gente ficar com menos letra possível na hora de resolver o exercício. E aí, duas informações importantíssimas. O produto é 27.000 e a soma do sargento com a idade do tenente tem que dar 75. Ok. Partindo daqui, olha como essa distribuição nos ajuda. Y dividido por Y dá 1. Sobra quem? Sobra x ao cubo, que tem que ser 27.000. Assim, x é raiz cúbica de 27.000. Calculando isso aí, a gente chega que x é igual a 30. Encontramos o valor, a idade do sargento. Agora substitui aqui. 30 mais 30y é igual a 75. Então, 30y é igual a 75 menos 30, que dá 45. Portanto, y, que é a nossa razão aí, vale 45 por 30. Aí você pode simplificar, você pode fazer essa divisão, você que escolhe como que você quer proceder melhor. Fazendo essa divisão aqui de 45 por 30, a gente chega em 1,5. Nossa razão vale 1,5. E o que ele pede na nossa pergunta aqui, nossa questão? A idade do sargento é superior a 32 anos. A idade do sargento, cadê o nosso sargento? Nosso sargento é X. X a gente encontrou, já tinha encontrado aqui, né? Não precisava nem se preocupar muito. A idade do sargento é 30. 30 é maior que 32? Claro que não. Questão ou item errado. Beleza?
Então, nosso primeiro item aqui é um item errado. Próximo exercício, o nosso próximo exemplo aqui, né? Nós temos a largura, a altura e o comprimento de um paralelepípedo reto, retângulo formam, nessa ordem, uma progressão geométrica de razão 3. Sabe-se que o volume desse paralelepípedo é igual a 5,832 litros. A altura desse paralelepípedo mede 1 metro, 0,5 metros, 0,23 metros ou 0,18 metros. Primeiro detalhe que a gente tem que observar. O volume foi dado em litros. As respostas estão todas em metros. Então vai ter que haver uma transformaçãozinha aqui, ok? Vamos vindo aqui para o nosso esqueminha, ó. Temos o nosso paralelepípedo, coloquei aqui as dimensões, x, y e z. O volume, 5,832 litros e a razão vale 3. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é, para não correr o risco de futuramente esquecer dessa equivalência de unidades, esse litros eu vou jogar para metro cúbico, ok? Nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, vou escrever aqui, ó, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Quantos litros nós temos? 5,832. Eu quero saber isso aqui em metro cúbico, quanto que equivale, beleza? Então, fazendo essa regrinha de 3 simples aqui, sem muito problema, nós chegamos que isso é 0,005832 metros cúbicos, beleza? Certo. Agora a gente vai pensar nesse nosso volume aqui. Quem que é o volume? O volume de um paralelepípedo ou de um prisma é a área da base vezes a altura. Nesse caso, é o produto das 3 dimensões, x, y e z. Como ele quer exatamente nessa ordem, comprimento, largura e altura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou centralizar assim como no exemplo anterior, centralizar a nossa variável do meio, nossa variável central, que eu vou escolher como x, onde x colocar aqui como y. Colocar x não, senão a gente vai confundir. Y é a nossa altura, ok? Então aqui vai ficar y. Z é o nosso terceiro termo da progressão geométrica. Então tem que ser y vezes alguém. Então vou colocar aqui um y vezes q, que é a nossa razão. E o x é o segundo termo dividido por q, que é a nossa razão, ok? Então temos aqui o nosso A1 da nossa PG, o nosso A2 e o nosso A3, conforme o enunciado tinha comentado. A razão a gente já conhece, a razão vale 3. Então substitui. Vai ficar y sobre 3 vezes y sobre 3. Sobre 3 não, vezes 3. 3 dividido por 3, nós temos aí y ao cubo, que é o volume desse paralelepípedo. Só que a gente já sabe quanto que vale esse volume. Esse volume é 0,05832 metros cúbicos. Então, calcula isso. Vem para cá, ó. Volume é igual a 0,005832. Falei, nossa, como que eu vou calcular isso? Y ao cubo, 0,005832. Não se assuste. Isso aqui pode ser mais simples do que você imagina. Raiz cúbica. A raiz cúbica desse cara, você olha assim, é meio, né, punk você bater o olho e falar, vai dar 0,18, né? A gente não consegue fazer isso muito fácil. Transforma esse cara em fração. Eu tenho 2, 4, 6 casas depois da vírgula. Se são 6 casas, isso aqui são 6 zeros, ok? E aqui em cima eu vou escrever o meu 5832. Beleza. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 5832 dividido, esse 1 milhão aqui eu posso escrever como 10 à sexta. Propriedade de radiciação. Se eu tenho uma divisão, eu posso distribuir essa raiz aqui, ó.
raiz cúbica de 5,832 dividido por raiz cúbica de 10 à sexta. Aí agora sim, você decompõe esse valor aqui, esse 5.832, você vai chegar que ele é 18 ao cubo. As suas continhas lá decompondo esse número, ok? E esse 10 à sexta, aplicando a propriedade de radiciação, ele é 6 dividido por 3. Então vai ficar 18 dividido por 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 18 dividido por 100. Isso aqui é 0,18 metros. Repare que y já é a nossa altura, a gente já denotou ela como altura. Portanto, nossa resposta já está aqui, ó, letra D, aí no seu exemplo, 0,18 metros, ok? Resolver um exercício para a gente poder fechar essa parte aqui, sem maiores dúvidas, uma parte bem tranquila, com relação a PG, o comecinho dela, né? Então vamos lá, exercício Sesgran-Hill 2015. Considere a progressão geométrica finita, A1, A2, A3, até 1 a 12, na qual o primeiro termo vale metade da razão e A7 é igual a 64 vezes A4. O último termo dessa progressão é igual a... Então nós temos aqui, ó, só anotar nossas informações aí. Nossa sequência é A1, A2, A3, até 1 a 12. Sabemos que na qual o primeiro termo vale a metade da razão, então o A1 ele é a metade da razão, e o A7 ele é 64 vezes o quarto termo. E ele quer saber quem que é o último termo dessa progressão. O último termo, nesse caso, é o nosso A12, ok? Então vamos lá. Fazer um pouquinho de continha, trabalhar um pouquinho de potência aqui agora. Quem que é esse A12? O A12, a gente pode escrever ele como 1 vezes Q elevado a 11. Só que repare que fica uma coisa meio estranha, né? Só que se eu tenho o valor do A7, a gente consegue escrever ele também em termos desse A7. Do 7 para chegar no 12, faltam quantas razões? Faltam 5. Então eu posso escrever o A12 como sendo o A7 vezes a razão elevado a 5. O A7 a gente sabe quem que é. O A7 é 64 vezes A4. Então escreve lá, 64 vezes o A4, vezes a razão aqui, ok? Quem que é o A4? Substitui o A4 agora. O A4 ele é 64 vezes o A1 vezes Q ao cubo vezes Q à quinta potência. Beleza? Mas quem que é o A1? O A1 é Q dividido por 2. Substitui novamente. Então, o A12 é 64 vezes o A1, que é metade da razão, vezes Q ao cubo, vezes Q à quinta. Certo? Agora, vamos trabalhar com isso aqui, ó. Vindo para cá, o nosso A12, ele é 32 vezes Q à nona. Chegamos nisso aqui. Beleza, só que a gente ainda não tem o valor da razão. Então, repare que a gente chegou aqui a 12. É 32 vezes Q à nona. E é só que a gente não tem esse Q, a gente precisa descobrir ele. Então, vou manipular esse carinha aqui agora. Que está em vermelho, A7 igual a 64 vezes A4. Faz um parênteses aqui, ó. A7 é igual a 64 vezes A4. O A7... ele é o A1 vezes Q elevado à sexta. Igual a 64 vezes... quem que é o A4? É o A1 vezes Q ao cubo. Olha que bonitinho. A1 com A1, tchau. Fica Q elevado à sexta dividido por Q ao cubo, que tem que ser igual a 64. Divisão de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Tem que ser igual a 64. Raiz cúbica de 64 vale 4. Encontramos aí
a nossa razão. Agora volta aqui e finaliza esse bendito exercício Sesgran Hill aqui, ó. Nosso A12 é 32 vezes o Q elevado à nona vai ser 4 elevado à nona, ok? Mas quem que é o 4? O 4, ele é 2 elevado a 2 elevado a 9, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque as nossas alternativas todas estão na base 2, então vou ter que dar um jeito de deixar essa aqui na base 2. O 32, ele é 2 à quinta, potência de potência, multiplica as potências, fica 2 elevado a 18. Agora, multiplicação de mesma base, mantém a base, soma os expoentes, a gente chega aí na nossa resposta, que é o gabarito letra D, 2 elevado a 23, ok? Um exercíciozinho aqui não tão simples, um pouquinho trabalhoso, mas basta lembrar as propriedades de potência, que certeza que você garante e sabe chegar nesse resultado aí, ok? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.